boa noite. Nestes dias desafiadores em que todos devemos ficar em casa para proteger a nossa sociedade, o Globo Repórter convida você para uma viagem surpreendente. Vamos revelar o lado mais encantador do Paraguai, que visitamos antes que as fronteiras fossem fechadas pela ameaça do coronavírus. Onde estão as riquezas de um dos países mais pobres das Américas? Cachoeiras magníficas, onças, flamingos, o deslumbrante Pantanal paraguaio. E os caçadores de tesouros? Gente que descobre joias e moedas enterradas nos tempos da Guerra do Paraguai. Mas nada mais emocionante que a Orquestra das Crianças. Elas se apresentam com instrumentos feitos de material reciclável retirado de um lixão. O programa desta noite é uma coprodução com a EPTV, afiliada da Globo no interior de São Paulo e sul de Minas. Desvendar a alma de um país é ir além da fronteira. 3.000 quilômetros de Paraguai. E uma pergunta: onde está a riqueza num dos países mais pobres das Américas? Alto Mandaú. No município de Presidente Franco, as Cataratas do Paraguai. A 45 metros de altura, o rio desaba. Para lembrar que estamos numa das maiores reservas de água do mundo. Mas o Paraguai é terra de contrastes. Na Rota Norte, a área mais seca, sem asfalto e com pedágio. A rodovia Transaco é perfeita para um rally. Mais um caminhão passando. Olha só a poeira que sobe. Nossa, não dá para ver nada. O Chaco é para os fortes. As regiões áridas têm vegetação adaptada ao calor, inclusive cactos. O cenário é seco, mas tem essas árvores rechonchudas, os samuús. Essa árvore diferente já foi utilizada um dia como estratégia de batalha. Durante a Guerra do Chaco, entre o Paraguai e a Bolívia, os soldados entravam dentro do tronco e faziam buracos por onde atiravam para surpreender o inimigo. Essa forma arredondada é, na verdade, um reservatório de água da planta para suportar os longos períodos de estiagem. Apesar do nome, palo borracho, pau bêbado para nós, essa barriga aqui não é de chope. O fruto dessa árvore se transforma num algodão e, ao sabor dos ventos, as sementes se dispersam. Mais quilômetros à frente, a vegetação cresce, fica mais alta. Na beira da estrada, os ninhais populosos do Chaco. Garças e o cabeça seca estão aos milhares e dividem espaço no banhado. Os tuiuius também se multiplicam. Com 1,60 m de altura, os grandalhões disputam a pescaria com os colhereiros. Banquete farto para todos. As estradas do Chaco têm sempre novidades no horizonte. As raposas cruzam nossa frente o tempo todo, inclusive casais. Esse parece bicho de pelúcia. O tamanduá mirim caminha usando os punhos e sai rebolando atrás dos formigueiros. A língua, de 40 centímetros, chega a profundidades suficientes para saciar o apetite. À noite, outro tamanduá aparece. Dessa vez, o bandeira, maior da família. Nem adianta acelerar. A preferência é para os bichos. Madrugamos no dia seguinte.
Saímos da cidade de Filadélfia e atravessamos áreas rurais, para amanhecer num oásis paraguaio. As Lagunas Saladas, lagoas salgadas para nós. Há milhares de anos, todo o Chaco era um grande oceano. O tempo passou, o mar foi embora, mas lagoas de água salgada permaneceram para redesenhar a paisagem com os traços harmoniosos que só a natureza tem. Nós estamos nas margens de uma das centenas de lagunas saladas. A gente vê que o solo aqui é argiloso e cheio de partes brancas. Isso aqui nada mais é que sal, importante para a cadeia alimentar de muitas aves que só vivem nesse tipo de ambiente, de água salgada, principalmente as migratórias. A gente está em pleno período de seca, cenário de natureza morta, mas não se engane, tem muita vida por aqui. Os galhos secos estão sempre cheios de novidades. Algumas aves são migratórias, como o bico duro. Outras figurinhas carimbadas, como o cardeal. O polícia inglesa do sul, no Paraguai, se chama peito colorado. Numa das maiores lagoas, a explosão colorida. Bandos de flamingos. Aves migratórias, com o pescoço tão longo quanto o fôlego. Percorrem até 500 quilômetros por dia, vindo do Caribe. Algas, crustáceos e mariscos viram a cabeça desse bicho dentro d'água. Um comportamento para sugar os alimentos. Eles colocam a ponta do bico na água e se alimentam através da filtração. Seu bico é curvo e tem estruturas muito pequenas que lhe permitem filtrar justamente algas e micro-organismos. Para economizar energia, os flamingos ficam numa perna só e dão uma lição de fidelidade. Quando formam o casal, jamais arrastam a asinha para o outro lado. Em Bahia Negra, no Alto Paraguai, nosso veículo é outro. Viajamos pelas águas do Pantanal. Estamos na área da Estação Três Gigantes, uma reserva privada de 14 mil hectares dedicada à conservação. Território de soberania da natureza. De um lado o Paraguai, do outro a Bolívia. E o Rio Negro é uma fronteira natural. Separa países unidos pelo mesmo ecossistema, o Pantanal. Nós vamos explorar a maior área alagável do planeta de um outro ponto de vista, o dos paraguaios. Os nossos vizinhos têm muito que admirar. Nas águas do Rio Negro, a natureza surpreende. Você sabia que os cervos são bons nadadores? Esse atravessou o rio na direção de um jacaré. Momentos de tensão. Mas foi só um susto, para os dois. Eles estão por toda parte, em vários tamanhos e temperamentos. Em terra firme, o carisma do coati. E a cara de poucos amigos do bugio. É uma família inteira. A mãe com o filhote agarrado. E o jovem cheio de energia. As cores vibrantes da natureza revelam o apetite do João Pinto e das várias espécies de pica-pau. Como no desenho animado, o de topete vermelho levou a melhor, se empanturrando com as larvas no tronco seco. No barranco, um rastro chama a atenção. Essa pisada aqui é marca de onça, é sinal que o bicho está próximo da gente aqui. É território delas. E alguns segundos de contemplação valem pela eternidade. Na mata preservada, um cantinho construído pelas mãos do homem. O refúgio do seu Aparício se resume a um cômodo de madeira. E o velho companheiro. Que música é essa? Dice cachaca, dice. Cachaca. O sustento vem da horta, que ele exibe com orgulho. Ele disse que tem telefone celular aqui. Vai mostrar, diz que está em cima. Não entendi muito bem. Ah, agora estou entendendo. Embaixo não há internet. Está dizendo que aí embaixo não tem sinal de internet, só aqui em cima.
Por isso que o celular fica nesse varalzinho aqui. As pessoas vão se adaptando, né? Sempre tem sinal de internet? Sempre aí. Sempre há? O celular dele, na verdade, é um fixo, né? Porque fica o tempo todo aqui nesse varalzinho, né? Um celular no varal pode ser a conexão com o mundo. A riqueza de um país pode estar onde o progresso não chegou. Para avançar no crescimento, é preciso vencer os desafios. O Paraguai tem o 4º pior IDH da América do Sul, índice que mede renda, saúde e educação. No bairro de Cateura, ruas transbordam esgoto. 20 mil casas construídas sobre um aterro sanitário. Do lixo sai a sobrevivência dos catadores de material reciclável. E a matéria-prima para o som que rompe a barreira da miséria. Meu violino, na parte da frente, é feito com lata de tinta. Na parte de trás, uma assadeira. Em cima, madeira de pallet. E o que sustenta as 4 cordas é um garfo. Eu Pensei primeiro que isso não ia dar um som bonito. Como vai tocar bem com cordas sustentadas por um garfo? Reciclável e multiplicador de sonhos. Para Matias, Amara, Celeste. Crianças pobres que todos os dias vencem obstáculos para frequentar as aulas de música da orquestra mais criativa do mundo. Do latão de azeite e madeira de pallet surgiu um violoncelo. O escapamento de um carro foi a base para uma harpa. E o violão do maestro tem latão com 2 sabores, doce de leite e goiabada. Combinação tão improvável quanto ouvir Garota de Ipanema no Paraguai. William é um luthier que faz a mágica de transformar o que não serve mais num instrumento musical. Ele vai produzir aqui mais um violino de material reciclável e a matéria-prima está toda aqui. Madeira de pallet, um garfo, assadeira e uma lata de tinta. É difícil acreditar que disso aqui vai sair um violino. Os luthiers clássicos normais escolhem a melhor madeira escutando, analisando o material. Em nosso caso, a melhor assadeira é aquela que está mais queimada, tem o melhor som, melhor vibração para a música. Com ferramentas simples e muita paciência, William vai dando forma ao instrumento musical. Quanto tempo você leva para fazer um violino desse? Os violinos clássicos que nós fazemos levam apenas 5 dias. O que é que você sente quando vê uma criança tocando o instrumento que você fez? Eu me sinto muito feliz porque uma parte de mim está tocando com a criança. A afinação é a mesma, então o instrumento reciclável pode tocar no mesmo tom. Cada material tem um timbre, um som particular, e isso sim é distinto. Paciência para ensinar, sensibilidade para ajudar ao próximo. O maestro Fábio Chaves começou o projeto há 13 anos, quando era técnico ambiental no aterro de Cateura. Ele percebeu que os filhos de catadores de material reciclável ficavam brincando no lixo e decidiu dar aula de música com instrumentos tradicionais. Um instrumento musical custa mais que a casa deles. Então é muito difícil dar às crianças algo que custa mais que a casa deles. Aí começamos a pensar que o lixo poderia ser matéria-prima para construir os primeiros instrumentos. O mundo nos manda lixo e nós devolvemos música. Esse é o lema da orquestra, que tira arte de onde ninguém poderia imaginar. É um instrumento mais interessante que o outro. Permisso? Esse saxofone, por exemplo, é feito com um pedaço de cano metálico
A gente tem aqui tampinha de cerveja, botões, tem até um cabo de colher. É uma criatividade tão impressionante quanto o som que eles conseguem tirar. E algumas músicas são bem familiares pra gente. Não há fronteiras para essa orquestra. Tocaram no Brasil com Toquinho. Percorreram Ásia e Europa. Atualmente são um pouco mais de 45. E atualmente são um pouco mais de 45 países que a orquestra já visitou. Muito mais que qualquer outra orquestra do Paraguai. Através disso, temos levado o nome do Paraguai a países que nem sequer talvez exista uma embaixada do Paraguai. A orquestra já dividiu o palco com os roqueiros do Metallica e se apresentou ao Papa Francisco, presenteado com um violino reciclável. Foi muito emocionante para mim, porque foi um dos meus primeiros concertos e eu ainda era muito pequena. Para Matias, uma das viagens mais inesquecíveis foi para a Europa. Graças à Orquestra de Cateura, pude viajar à Espanha e ver minha avó pela primeira vez. Ela foi morar na Espanha por problemas econômicos. Você só conhecia por fotos? Por foto não. A Associação de Pais organiza a agenda da orquestra. E para mim é único, porque... Para mim é único, porque eu jamais poderia mandar minha filha para uma viagem à França, à Espanha, ao Canadá. Nem tudo é lixo, nem tudo é barro. O que nós estamos demonstrando é que de uma coisa ruim, nós estamos tirando algo bom. Do lixo é que saiu o que é a Orquestra de Cateura. A filha da Gladys é a Mara, de 14 anos. Uma das beneficiadas com bolsa de estudos. O projeto é muito importante para mim. A orquestra é muito importante para mim porque paga meu colégio e me paga também um conservatório, que é o melhor do Paraguai. Um conservatório, que é o melhor do Paraguai. Todo o cachê recebido é revertido em ajuda para as famílias de Cateura. A orquestra me deu uma casa de presente, porque a minha é perto do Rio Paraguai. E quando a água sobe, sofremos com a inundação. A orquestra comprou uma vila com 8 casas para tirar as famílias das áreas de risco de inundações. O imóvel onde Celeste vive hoje, o pai, mãe e o irmão, tem só um cômodo. Mas é um cantinho de simplicidade comemorado. Agora estamos mais tranquilos, temos pelo menos um banheiro. Sempre tínhamos sonhado com isso, por conta das enchentes, que sempre nos afetam. E temos pelo menos um refúgio, um pouco mais moderno, de material, que não é mais de madeira. Aqui, Celeste se apresenta com exclusividade para o fã-clube. A verdade é que me emociona. Quando toco seu violino, quando interpreta a música, realmente me sinto emocionado e orgulhosíssimo dela. O que posso pedir mais? Que posso pedir mais? Eu talvez sou o único diretor de orquestra. Eu talvez sou o único diretor de orquestra no planeta que se ocupa de construir casas para seus integrantes. Ou se ocupa em construir um posto de saúde para a família dos seus integrantes. Nós não podemos esquecer, negar a situação social. Negar a situação social. Acompanhamos a orquestra numa semana de apresentações. Os músicos vão onde o povo está. Alegram a alma de todas as gerações. Isso aqui tem um pouquinho de Brasil. É um orgulho de todo o Paraguai. Eu nunca imaginei que do lixo pudesse se fazer um instrumento reciclável e disso ser algo tão lindo. Os niños da Orquestra de Cateura han demonstrado. As crianças da Orquestra de Cateura têm demonstrado que para realizar um sonho nem sempre é necessário algo muito complexo. Às vezes, realizar o sonho de uma pessoa é possível com um pedaço de lata. E as crianças de Cateura têm transformado pedaços de lata em um motor para realizar sonhos. Um motor para cumprir sonhos.
No Paraguai, prosperar é reciclar vidas. Brasileiros que saíram do nosso país em busca de uma vida melhor encontraram a prosperidade no Paraguai. A gente volta já já. Surge no horizonte um novo Paraguai. Assunção, cidade com mais de 500 mil habitantes, onde prédios históricos como o Palácio dos Lopes dividem espaço com arquitetura arrojada. Encarnação, cidade planejada. E ponte conectada à evolução. O crescimento do país é alavancado com a lei da maquila, que dá redução de impostos a empresas estrangeiras que se instalam no Paraguai para exportar. 9 em cada 10 que chegam são brasileiras, e o setor têxtil é um dos que mais crescem. Essa fábrica de cortinas em Ciudad del Este é de uma família catarinense atraída pelos benefícios. A energia é muito mais barata no Paraguai, em alguns casos até metade do preço, dependendo da quantidade de energia que você utiliza. A mão de obra é bem vasta no Paraguai jovem. No regime de maquila, só se paga 1% de imposto de exportação e não se paga imposto para importar matéria-prima. Nos últimos 6 anos, quadruplicou a quantidade de empresas que se instalaram no Paraguai. O crescimento da indústria é em torno de 4% ao ano. A venda do excedente de energia de uma das maiores hidrelétricas do mundo. Tudo isso tem ajudado o Paraguai a equilibrar a balança comercial e crescer mais que os vizinhos do Mercosul nos últimos anos. A riqueza dourada do Paraguai ainda é o agronegócio, responsável por 70% do PIB. O país está entre os principais exportadores de açúcar orgânico, soja, milho, trigo. Aqui na região de Tuparendá, mais de 90% dos produtores são brasiguaios. Vieram do nosso país para encontrar prosperidade na terra vizinha. O sonho da casa própria numa ilha de fartura. Quando a família Benedetti chegou do Paraná na década de 70, o cenário era bem diferente. Não tinha essa facilidade de ter energia elétrica, essas coisas, né? A gente tomava banho num riacho. E ainda havia índio na região aqui, como ainda tem hoje, só que antes o pessoal vinha trabalhar para a gente aí e andavam meio nu ainda. Mas quem semeou suor e trabalho hoje pode colher os frutos. 3 gerações tiram o sustento da terra. O senhor veio por causa da terra barata? O que foi? Foi, mais por terra barata e boa, né? Que a gente já veio ver antes, gostou. Continua barata? Não, hoje está cara. Nos quase 2.000 hectares, produtividade e mecanização andam juntas. E vamos voltar quando para o Brasil? Passeio a gente vai cada pouco tempo. Só para passear? Só para passear. Nessa terra fértil, a riqueza também brota da história. No Panteão dos Heróis em Assunção, a reverência àqueles que lutaram no maior conflito da América do Sul. A Guerra do Paraguai contra a Tríplice Aliança, formada por Brasil, Argentina e Uruguai. É algo que ainda está muito vivo dentro da gente, uma ferida que ainda não cicatrizou. As batalhas no século XIX, que tiveram o ditador Francisco Solano Lopes como pivô, fizeram o país perder mais de 1/3 do território e 75% da população, segundo algumas estimativas. Sem dúvida nenhuma, entre os 4 países que casualmente também são os que originaram o Mercosul, o Paraguai foi o que mais ficou atrasado, né? E isso tem algumas raízes profundas. Raízes escavadas até hoje. A história conta que durante a Guerra do Paraguai, entre 1864 a 1870, joias, moedas, objetos de ouro e prata eram enterrados antes que as tropas inimigas chegassem. Depois da guerra, a busca por esses objetos virou uma febre e 150 anos depois, muita gente ainda sonha em encontrar fortuna nesse passado enterrado. Um exército
armado com detectores de metal, percorre o caminho das batalhas na caça a um tesouro. Plata, tesouro enterrado. Por todo o Paraguai, os buscadores abrem buracos enormes, às vezes com escavadeiras. Uma corrida do ouro que já teve soterramentos e mortes. E apesar dos equipamentos modernos para encontrar a plata, a tradição diz que o tesouro é que busca o caçador, com o sinal dos espíritos. Eles geralmente dão um sinal. Aparecem coelhos brancos, aparece fumaça, aparece fogo. Ricardo já encontrou muita plata, em moedas de ouro e também uma coroa. Pesava 1,50 kg de prata e ouro. Você vendeu? Sim. Quanto? $10.000. $10.000? Sim, $10.000. Para quem? E aí já não se pode dizer. As leis paraguaias dizem que objetos históricos devem ser catalogados e, se for o caso, devolvidos. Mas os negócios com colecionadores dos Estados Unidos e Europa costumam ser sigilosos. Os buscadores encontram barras de ouro e moedas dos séculos XVIII e XIX. Algumas vêm cortadas, que é como se dava o troco na época. Aos 8 anos de idade, Joel já acompanhava o avô na busca de tesouros. É buscador há 3 décadas. Nós encontramos libras esterlinas, libras australianas de ouro, inclusive moedas napoleônicas. Normalmente, aqui no Paraguai, vale muito pouco. Já as primeiras moedas que saíram no Paraguai podem ser vendidas por $20.000 a $30.000. A caça ao tesouro fez esse gaúcho de Porto Alegre cruzar a fronteira. Até dizia que eu estava querendo roubar o ouro do Paraguai, mas você gosta mais Paraguai que brasileiro, hoje em dia já me considero. Renato usa um detector de última geração, que custa mais de R$20.000 e alcança 8 metros de profundidade. É tipo esporte, tu vai pescar final de semana, vai caça, é a mesma coisa, vamos caçar ouro. Com um bom padrão de vida, ele mostra alguns dos achados, nada de muito valor. Prosperidade mesmo veio com a loja de detectores de metal, que ele montou para aproveitar a legião de buscadores. A maioria dos clientes que compra seus equipamentos é para plata? Busca de plata? Sim, a maioria é para busca de plata. 85% deles são sempre procurando tesouro e esse é o maior objetivo aqui no Paraguai do buscador. Então você aproveitou a oportunidade para vender equipamentos? Claro, tem que aproveitar, né? O cardiologista Jorge Harolin carrega uma bagagem valiosa. Uma parte do tesouro encontrado como buscador. Moedas de ouro do século XIX e algumas do século XVII, usadas pelos jesuítas. Além de muitas joias carregadas de ouro e pedras preciosas. O senhor tem ideia de quanto vale tudo isso? Não tem preço. Condecorações em ouro e prata teriam pertencido ao ditador Francisco Solano Lopes e entregues por Napoleão. A comprovação estaria em documentos assinados por Lopes. Os artigos femininos em ouro, rubi, esmeralda, seriam de Elisa Lynch, esposa de Solano. Essa carteira usada no século XIX é de ouro 18 quilates. A maioria das joias pode ter vindo da Europa. É a primeira vez que uma equipe de TV mostra esse tesouro de valor incalculável para a história. E entre as preciosidades está esse anel. Ele é todo feito em ouro. Também tem diamante, rubi, safira. E aqui no meio a gente vê as iniciais FSL, Francisco Solano Lopes. Esse é um anel que pertenceu ao presidente paraguaio. O tesouro foi garimpado em galpões de fazendas ou debaixo da terra. Essa plata não é para venda. O médico é bisneto de uma mulher que foi muito próxima da família Lopes e também lutou na Guerra do Paraguai. Em memória da bisavó, o buscador pretende construir um museu. Não posso guardar como um colecionador, para ter só para mim. As novas gerações precisam conhecer. E no Paraguai tem se perdido muito interesse pela história. Há muitos tesouros a serem descobertos no Paraguai. No próximo bloco, as maravilhas de uma culinária sem igual. E a sopa que mais parece uma torta. Voltamos já. Os paraguaios nunca estão sozinhos. Garrafa térmica e tereré são companheiros inseparáveis.
tradição em todas as classes sociais e faixas etárias. Os campos verdes da região de Itapúa estão na rota da erva mate. Em Bela Vista Sur, essa fazenda colonizada por alemães iniciou a produção da erva em 1950. São 300 hectares cultivados. A colheita vai de abril a setembro, este que é um dos principais produtos de exportação do Paraguai. Café literário, você conhece, mas e esse? Reunião para a leitura, bebendo tereré sem moderação. O tereré para os paraguaios tem muitíssimo significado. O tereré para os paraguaios tem muitíssimo significado, porque é compartilhar, é juntar, é o encontro. Outra bebida muito apreciada no Paraguai é feita com erva mate, açúcar e carvão na brasa. A mistura tira um pouco da acidez da erva e carameliza o açúcar. Em alguns minutos está pronto o cocido, o chá paraguai. Nós dizemos que o perfume do Paraguai é a erva queimada com carvão. Na escola de culinária especializada em comida paraguaia, o chefe ensina algumas delícias do país, como a chipa guazú, uma espécie de torta feita à base de milho fresco. E o prato mais típico, a sopa paraguaia, com cebola frita no leite, farinha de milho, queijo, ovos e banha de porco ou manteiga. Tudo pronto, vou estar tirando aqui do forno. Já deu para perceber que essa sopa não se come de colher. É uma espécie de bolo de milho salgado. Uma das versões para a criação desse prato é de que a cozinheira errou na receita justamente quando fazia a sopa para o presidente do país, Carlos Antônio Lopes. E não é que ele gostou? Agora vai ser minha vez. Eu, na verdade, sou descendente de paraguaios, já comi sopa, mas não no país de origem. O sabor do milho fica bem forte, bem gostoso. Gostinho de saudade, do jeito que a minha avó e a minha mãe faziam. A sopa se come em todos os estratos sociais. A sopa se come em todos os estratos sociais, do mais rico ao mais pobre, de norte a sul, de leste a oeste. Consideramos que é o prato que mais nos identifica. Churrasco sem sopa não é churrasco. Um grande banquete sem sopa não é um grande banquete. Uma sopa não é um grande banquete. Mais barato, popular, a chipa é o pão de cada dia do Paraguai. As rosquinhas à base de amido de mandioca e polvilho são equilibradas na cabeça dos vendedores. Como Juan, chipeiro há 35 anos. Quantas chipas você põe na cabeça? Puede poner 250 até 250. 250? Sim. Nunca caiu? Não, nunca. Em Assunção também é delicioso experimentar o bairro mais antigo da cidade, Loma San Jerônimo. É um lugar cheio de charme e sempre de portas abertas. Aqui as pessoas sempre cedem as casas para fazer comércio e outros tipos de coisa. O seu Andrés, por exemplo, cedeu o imóvel dele para um centro de informações turísticas. E é com ele que a gente vai agora conhecer o bairro. Dale! Em cada esquina, um colorido especial, inclusive o nosso verde e amarelo. Na escadaria, um mosaico charmoso. Nas paredes, gravuras e homenagens. É o bairro mais antigo de Asunción, a Loma San Jerónimo está... Seu Andrés conta que o lugar começou a ser povoado em 1800. Fomos sempre ocupados primeiro por espanhóis. Foi ocupado por espanhóis, italianos, nossos campesinos, gente do interior, até que virou um bairro e se fundou o Clube San Jerônimo em 1926, às margens do Rio Paraguai. Um time de vôlei que marcou época. As fichas de inscrição de todos os jogadores ficam em exposição permanente. Uma das estrelas da década de 80 foi seu Pascoal Sescoli, que participou de excursões pela América do Sul. Aos 81 anos, ele ainda bate uma bolinha e mostra o talento de quando era levantador. Seu Pascoal tem 1,63 m. Pergunto se não era preciso ser alto para jogar vôlei. Sim, é assim. Tem que ser alto. Tem que ser alto, mas o jogo depende mais de usar a cabeça e saber se colocar na quadra. Colocar aqui lá atrás, aqui. A estrela do Clube San Jerônimo
Também é conhecida pela fama de Dom Juan no passado. É tempo de juventude. As meninas me perseguiam. Me perseguia a chica. Histórias e sabores no país das tradições. Rota sul do Paraguai. A 150 quilômetros de Assunção, no departamento de Paraguari, chegamos a La Colmena, colônia de imigrantes japoneses cheia de propriedades rurais. Com porteira aberta para quem gosta de aventura. Percorremos a mata de Bosque Atlântico, seguindo o caminho das pedras. A trilha nos leva à grande atração desse lugar. Quedas d'água com 45 metros de altura. A cascata vem de nascentes e escorre pelo cânion. Há mais de 3 meses não chove nessa região. Ainda assim, a fonte da vida continua assim, incessante. É uma água tão cristalina que o lugar não poderia ter outro nome. Salto Cristal. Roberto herdou a propriedade da família e decidiu abrir as portas para que todos pudessem compartilhar essa experiência. Quase 90% da nossa propriedade estão numa área de reserva. É tudo natural. Procuramos preservar a natureza porque já há pouco aqui no Paraguai. Na região de Itapúa, as pedras são testemunhas da passagem dos jesuítas pelo Paraguai. As ruínas de 1706 revelam um pouco da arte sacra e de como vivia a comunidade, com mais de 3.000 pessoas. Os jesuítas ficaram aqui durante 61 anos, quando foram expulsos pela coroa espanhola. Mas deixaram esse legado impressionante nas construções. Aqui em Santíssima Trindade del Paraná, o complexo de ruínas tem 10 pavilhões com 2 igrejas. É um dos mais bem preservados da América do Sul e revela a imponência de uma história que há mais de 250 anos deixou pedra sobre pedra. Debaixo dessas pedras estão enterrados sacerdotes e caciques guaranis. E os descendentes dos indígenas da aldeia Guavirami são os guias locais. Ao anoitecer, a cultura guarani resgata o canto dos ancestrais. A música está na alma do Paraguai. E a harpa, imortalizada por Luiz Bordon, é um instrumento nacional. Tem até museu. As primeiras eram feitas com tripa de cavalo. Hoje, o instrumento está mais popular e acessível. A harpa é tão importante para o Paraguai que tem dia nacional e escola. A única do país fica aqui em Assunção e ensina essa arte para alunos a partir dos 9 anos de idade. Afinal, é desde cedo que se aprende a tocar o coração das pessoas. A professora diz que para aprender, dedicação é mais importante que o talento. Em 3 meses, Alana começou a tocar os primeiros acordes. Na verdade, quando toco, sinto, a música flui. Me sinto numa pequena nuvenzinha. A riqueza de um país também está na capacidade de elevar a alma, sem nunca perder a identidade. E se você quiser saber mais sobre o Paraguai, acesse o nosso site. Fique agora com o Jornal da Globo. Um ótimo fim de semana para você e sexta-feira que vem a gente se vê.